E lá vamos nós, mais uma vez, amigos, com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Canal esse que você pode participar, né? Dando seu like, clicando aí no joinha. Você pode também comentar, você pode se inscrever e, claro, se você vê o nosso link distribuído nos grupos de WhatsApp, você pode compartilhar, né? Para que o pessoal tenha mais acesso e nos dê mais visualizações aí, coisa que já está acontecendo e o pessoal tem acompanhado bastante, né? Está crescendo o canal Fatos, Informações e Opiniões, isso graças a você que nos acompanha. Nesse que é um canal independente, né? A gente ter liberdade para trabalhar, para falar o que você quiser, às vezes você acaba adquirindo algumas inimizades, principalmente com gestores, né? Seja executivo, seja legislativo, né? O gestor inteligente é aquele que, das críticas, né? E aqui eu falo sempre, aqui não tem crítica, aqui não tem invenção de situações, né? O que eu falo aqui é o que está acontecendo no município. Se a merenda escolar estiver ruim, nós vamos falar que ela está ruim. Nós não vamos esconder os fatos, né? O que acontece muitas vezes é que as empresas de comunicação, sites, rádio, TV, jornais, às vezes têm contrato, né, comercial com os gestores. E isso acaba fazendo com que eles não tenham, né, a condição de levar as informações de forma mais correta, acaba passando pano para muita coisa. Aqui não, né? Quando você trabalha de forma independente, você tem a liberdade para falar o que você quiser. E se o gestor for inteligente, ele usa, através dos fatos que está sendo apresentado ali, por ali ele corrige esses erros, né? Pelas críticas ele corrige os erros, pelas informações que ele está recebendo, ele corrige os erros, né? Agora, gestorzinho é aquele que fica bravo, né? Que ele fica bravo, aí ele vai lá, não contrata fulano porque o fulano tá falando mal de mim lá, né? O guri birrento, o gestorzinho, ele age como um guri birrento, né? Aí ele fecha as portas, né, para um profissional em todas os meios de comunicação em que ele tem um contrato, né, comercial, e os proprietários, né, desses meios de comunicação aí, dessas empresas de comunicação, não têm a liberdade para trabalhar. Aqui não, aqui é independente, aqui esse canal é a voz da população pontaporanense. Precisou de alguma coisa, uma denúncia, nós estaremos aqui, se ela for comprovada, iremos divulgar. E se você quiser divulgar os seus eventos esportivos e culturais, também nós estaremos aqui. E precisamos também dos empresários, né? Solo Forte e a COP já estão conosco, né? A Solo Forte é uma das empresas aqui de Ponta Porã, né? E a COP, né, que vem com um projeto inovador, moderno, arrojado, perfeito. COP Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O COP Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. A COP Home Office, né, que fica ali na Deputada Ara Moreira. Para quem ainda não conhece, é aquele prédio ali na frente do supermercado Bom Gosto, né? Que o escritório de venda da COP fica justamente ali, né, no prédio do supermercado Bom Gosto. Antes de você entrando ali pela Deputada Ara Moreira, antes de você subir para a escada rolante, para o segundo piso do prédio, né, onde está o mercado, você já vê ali a maquete do prédio da COP, né, a COP Incorporadora e Construtora, COP Home Office, que é um dos nossos parceiros aqui, também a Solo Forte, que está conosco, né, desde essa semana, desde o início da semana, nós estamos aqui com essa parceria muito importante. Portanto, vamos lá com as informações, porque o pessoal quer saber de informação, né? Nós temos aqui uma pesquisa que foi divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Futura Inteligência e que mostra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, na liderança para a presidência da República em Mato Grosso do Sul. No primeiro cenário, Bolsonaro lidera com 47,4%, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva com 26,2%, bem longe, né? Ratinho Júnior do PSD, 9%, e Ronaldo Caiado do União, 6,4%. Outros
7,2% declararam voto nulo, branco ou nenhum dos candidatos e 3,8% não responderam ou estão indecisos. No segundo cenário, Michele Bolsonaro, do PL, lidera com 40,5%, seguida por Lula, com 24,7%. Perde de longe também aqui no estado. Ratinho aparece com 14,5%. Caiado, 8,3%. E no terceiro cenário, Lula lidera com 25,8%, seguido por Tarcísio, 22,3%. E Ratinho, 21,5%, além de Caiado, 10,7%. É uma surpresa para mim, né? O Lula ganhar do Tarcísio. Acho que isso aí, num outro cenário, muda, né? O Instituto fez simulações de confronto direto em possíveis segundo turno. Bolsonaro venceria Lula por 56,2% contra 30,5%. Caiado ganharia de Lula por 44,8% contra 30,8%. Michele também derrotaria Lula por 54,3% a 31%. Ratinho teria 50,8% contra 29,2%. E de Lula, né, e Tarcísio teria 50,2% contra 31,1%. Olha, o Tarcísio já num segundo turno venceria. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 27 de março e 1º de abril. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, a pesquisa indica a vitória de Bolsonaro na liderança e Lula perdendo para todos os candidatos no segundo turno, né? E essa é a situação de momento aqui no Mato Grosso do Sul, né? Onde Bolsonaro realmente tem muita força. Tem muita força o presidente de honra do PL, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que nesse momento está inelegível, né? O presidente Jair Bolsonaro, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não vai ter dificuldade, né? Para se voltar a se tornar elegível, que é uma esperança de todos, para vencer a eleição, né? Acabei recebendo uma mensagem aqui, meio que desconcentrando, mas estamos aqui, né? Estamos seguindo com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, e nós temos aí uma situação de guerra comercial aí no mundo, né? As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtores chineses, sobre os produtos chineses, foram a 145%, segundo esclareceu a Casa Branca nesta quinta-feira, dia 10 de abril. O valor se refere aos 125% mencionados por Donald Trump na véspera, né, em resposta à retaliação de 84% promovida por Pequim, somados a 20% que já estavam em vigor antes do anúncio das chamadas tarifas recíprocas. Segundo a Casa Branca, a sobretaxa de 20% havia sido aplicada por Trump no início deste ano no âmbito das pressões a respeito do tráfico de fentanil. E o plano de Trump, né, para muitos é genial, né? Para alguns da oposição é tiro no pé, né? Mas é meio difícil, né? Quase impossível um dos grandes empresários, mega empresários do mundo, né, dar tiro no pé, né? Ele não se tornou um dos maiores empresários do mundo dando tiro no pé. Então ele não vai fazer qualquer coisa, não vai sair fazendo dando cartada errada por aí não, né? A mídia brasileira, por algum motivo, não divulga ou simplesmente desconhece completamente qual é exatamente o plano do presidente Donald Trump. O objetivo final é a reindustrialização dos Estados Unidos. O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas americanas, né, e exportarem, mas a contrapartida ela quase não existe, praticamente não existe, né? A ideia de Trump com a taxação é atrair as empresas de volta para os Estados Unidos, né? E assim Trump pretende fazer a maior redução de impostos da história. Dessa forma, a fórmula será a seguinte: produto mais competitivo, energia mais barata para a produção, menos impostos e tarifas equivalentes. Com a reindustrialização, Trump pretende trazer de volta, né, levar de volta para os Estados Unidos o emprego para os trabalhadores comuns que foram se esvaindo ao longo das últimas décadas. Um outro aspecto é a questão de segurança nacional, a produção de tudo que é necessário dentro do próprio país, como já foi um dia, né? Não é um plano sem risco, existem os riscos, mas essa é a aposta de Donald Trump. E nós estamos vendo essa guerra comercial aí,
e muito pouco se fala, né? A mídia tem criticado bastante, principalmente a mídia brasileira tem criticado bastante Donald Trump. A velha mídia, né? A velha mídia, aquela de sempre. E hoje nós tivemos o Bolsonaro, né, se encontrando com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Brasília ontem para se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, com o objetivo de tratar da tramitação do projeto de lei que concede anistia aos detidos pelos acontecimentos do dia 8 de janeiro. O encontro foi confirmado pela assessoria de Mota. A iniciativa de Bolsonaro buscou sensibilizar o presidente da Câmara para cumprir a sua palavra e colocar o projeto em pauta, especialmente se o partido alcançar as 257 assinaturas necessárias para que o texto seja levado diretamente ao plenário. Atualmente, segundo informações do PL, o projeto já conta com apoio de 252. Essa é a última atualização, 252, ou seja, faltam 5, né, para chegar a 257. Eles estão com 252 assinaturas para levar o texto diretamente ao plenário. Apesar da pressão, interlocutores próximos revelaram que Hugo Mota ainda não decidiu se vai levar o tema diretamente ao plenário. Em vez disso, teria demonstrado preferência por encaminhar proposta a uma comissão especial que permitiria um debate mais aprofundado e técnico antes de uma eventual votação. Nos bastidores, o presidente da Câmara também estaria articulando um diálogo mais amplo sobre o tema, envolvendo representantes do Senado e do Executivo. A intenção seria construir um consenso que viabilize, assim, um texto com maior chance de aprovação, inclusive com apoio do governo federal, que é praticamente impossível, né? A movimentação de Bolsonaro não se restringiu à reunião presencial. Na véspera do encontro, na terça-feira, dia 8, o ex-presidente já havia feito contato telefônico com Hugo Mota, tentando identificar os obstáculos que têm atrasado a tramitação da proposta na Câmara. Ainda na noite de terça-feira, durante entrevista a um podcast, Bolsonaro comentou o encontro e demonstrou otimismo quanto à possibilidade de o projeto ser votado em breve, né? E segundo Bolsonaro, desde a campanha para a presidência da Câmara, ele, Hugo, fala a maioria dos líderes querendo priorizar uma pauta e nós vamos atender a maioria. Ele não participa da votação, tanto é que o voto foi pela abstenção. Não precisa lembrá-lo disso aí, né? Ele sabe bem o que está acontecendo. Se a gente conseguir a assinatura, ele vai botar em votação e o Bolsonaro diz ter certeza disso, né? Essa foi a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL, né? Que muitos apostaram no derretimento, né, da sua popularidade com essas perseguições aí, né, principalmente do STF, do desgoverno aí, em conjunto, aliado ao desgoverno do PT, mas isso não aconteceu. E para o procurador da República, Hélio Telho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu um belo presente para as facções Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, ao retirar da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, né, do apoio aos grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, os GAECOS. O abastecimento de armas e drogas começam nas rodovias, né, e a Polícia Rodoviária Federal faz os trabalhos de interceptação antes que cheguem as facções como PCC e Comando Vermelho. Afastar quem atua na linha de frente do combate é enfraquecer a segurança pública, né? Ou seja, retirar a PRF é liberar o acesso de armas aos traficantes. Constrangedor, né? Segundo Hélio, o desconhecimento do ministro Lewandowski quando o assunto é combate ao crime organizado. Eu não acho que seja desconhecimento, não, né? Eu não acho, não. Retirar a PRF do apoio aos GAECOS é um belo presente para as facções. Esse apoio tem autorização expressa nas leis orgânicas dos Ministérios Públicos e na lei das ORCRIM, né? Não é possível que o ministro ignore isso, segundo escreveu o procurador na sua conta no X, né? O procurador da República, Hélio Telho, e disse que o ministro da Justiça, né, do governo Lula, e da Segurança Pública deu um belo presente para as facções. Pois é, né? Retirar a PRF, né, de apoio aos GAECOS não é uma coisa inteligente, né? Quem é inteligente sabe que esse apoio
é primordial, né? Então retirou a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, do apoio aos grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. Não pode atrapalhar, não. Vamos para a parte esportiva do nosso programa. Ontem nós falamos da crise, né, dos bastidores na CBF que calou jornalistas, né? E depois apareceu aí o envolvimento do PCdoB e a liminar de Gilmar Mendes. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, enfrenta uma crise que vai muito além dos gramados. Denúncias de má gestão, pressão sobre jornalistas, interferência política e decisões judiciais controversas colocam a entidade no centro de um dos episódios mais delicados do futebol brasileiro recente. E agora, com a revelação do papel direto do PCdoB no caso, esse escândalo ganha novos contornos, né? No dia 7 de abril de 2025, o programa Linha de Passe da ESPN foi inteiramente dedicado às denúncias da revista Piauí contra a gestão de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O conteúdo expôs os gastos suspeitos com viagens durante a Copa de 2022, aumentos salariais para presidentes de federações estaduais e contratações sem transparência. No dia seguinte, 6 jornalistas que participaram do programa foram afastados pela emissora. 2 dias depois, eles voltaram ao ar, mas o dano já estava feito e a suspeita de censura ganhou corpo, né? A ESPN alegou um erro de processo interno, de decisão interna. A CBF negou a interferência, mas a reação pública foi imediata, com jornalistas, torcedores e entidades de classe denunciando o episódio como sinal de submissão aos interesses da confederação, que mantém contrato de transmissão com a emissora para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, em paralelo, outra linha dessa crise corre no Supremo Tribunal Federal, sempre, né? Sempre o Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2023, Edinaldo foi afastado na presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no termo de ajustamento de conduta TAC, que permitiu a sua eleição. Em janeiro de 2024, no entanto, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar que o reconduziu ao cargo sob argumento de que a intervenção poderia gerar sanções da FIFA, que não reconhece interferência judicial em entidades esportivas nacionais. E é justamente nesse ponto que entra o PCdoB. Agora, de forma direta, o partido ingressou formalmente com uma ação no STF em defesa de Edinaldo Rodrigues. Alegou que sua destituição colocaria em risco a autonomia do futebol brasileiro e violaria princípios constitucionais. A iniciativa foi vista como uma jogada estratégica para manter influência sobre a entidade e fortalecer o discurso de representatividade e estabilidade institucional. O apoio não veio só nos autos. Lideranças do PCdoB também tentaram e atuaram politicamente em defesa de Edinaldo. Em diálogo com membros do Judiciário e do Governo Federal, o partido tem histórico de atuação em políticas públicas ligadas ao esporte e viu, no caso, uma chance de projetar protagonismo institucional. E a situação ganha mais peso com a revelação de um contrato assinado em agosto de 2023 entre a CBF e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, fundado por Gilmar Mendes, ministro do STF. O convênio de 150 milhões ao longo de 10 anos entrega ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e a gestão da CBF Academy, o braço de formação profissional da Confederação, né, que é uma... trabalha aí com a base, né? O documento foi assinado por Edinaldo Rodrigues e o Francisco Sherton Mendes, que é filho do ministro Gilmar Mendes, que também é diretor do Instituto. Apesar da ligação direta, Gilmar não se declarou impedido de julgar o caso. Vai se declarar, né? Não vai. A sobreposição de interesses políticos, judiciais e econômicos levanta suspeitas sérias sobre a imparcialidade, favorecimento e conflitos éticos. O episódio da ESPN expôs como a CBF tenta, na prática ou na percepção pública, controlar críticas. Já a atuação do PCdoB e o contrato com o IDP evidenciam como a entidade se tornou peça estratégica num jogo muito maior que o futebol, né? Enquanto isso, o julgamento definitivo sobre a liminar que mantém Edinaldo no cargo está paralisado, após pedido de vista do ministro Flávio Dino, e a pergunta que fica é quem é que está apitando esse jogo, né? Esse foi um questionamento de Carlos Arouque, né? Que é um policial federal formado em Direito e Administração de Empresas, né? Quem está apitando o jogo são sempre eles, o STF e o governo federal. Vamos aos resultados da Libertadores que nós tivemos, né? Começou, né, a segunda
rodada da fase de grupos na terça-feira, né? Então vamos ver os resultados da terça-feira e de ontem também. E hoje tem jogos, né? Então vamos lá. A segunda rodada começou, cadê? Deixa eu ver aqui. A segunda rodada nós tivemos o Aliança Lima empatando com o Deportes Iquique em 2-2 na fase de grupos, né? Pera aí, essa aí foi... vamos para a fase de grupos, né? Que é a rodada 2 da fase de grupos. Aqui nós tivemos o Botafogo ganhando do Carabobo por 2-0, o Libertad ganhando do Talheres por 2-0 também. O Peñarol ganhou do Clube Deportivo San Antônio por 2-0, o River Plate empatou com o Barcelona de Guayaquil em 0-0. O Estudiantes perdeu para a Universidade do Chile por 2-1, o Independiente del Valle ganhou do Universitário por 1-0. E aí nos jogos de ontem, o Olímpia em casa perdeu para o Vélez Sarsfield por 4-0, foi goleado, né? Foi atropelado. E o Flamengo perdeu em casa no Maracanã, lotado para o Central Córdoba por 2-1. Palmeiras ganhou por 1-0 do Cerro Porteño, mas ficou devendo futebol. El Quito venceu o Deportivo Táchira por 2-0. Hoje tem Racing e Bucaramanga, Internacional e Atlético Nacional de Medellín, Colo-Colo e Fortaleza e São Paulo e Aliança Lima. Na Copa Sul-Americana, também na terça-feira nós tivemos o início da segunda rodada da fase de grupos. Vamos ver os resultados então da fase de grupos. Rodada 2, né, da fase de grupos. Caracas e Cienciano empataram em 2-2, Grêmio ganhou 2-0 do Clube Atlético Grau, o Independiente ganhou do Boston River por 2-1, América de Cali empatou com o Corinthians 1-1, o Godoy Cruz fez 2-0 no Esportivo Luquenho, o Vasco da Gama ganhou do Puerto Cabello 1-0, o Huracan goleou o Racing por 5-0, o Racing do Uruguai, o Palestino venceu o União Santa Fé por 2-0, o Cruzeiro em casa perdeu para o Muchucruna por 2-1, o Lanús ganhou do Melgar do Peru por 3-0, o União Espanhola foi derrotado pelo Once Caldas 2-0, e o Defensa e Justiça e o Vitória estão jogam hoje, né? Defensa e Justiça e Vitória. Ainda hoje tem Atlético Mineiro, Deportes Iquique, Fluminense e Clube Gualberto Villarroel, e o Guarani do Paraguai joga contra o Nacional Potosí, e a Universidade Católica vai enfrentar o time do Cerro Largo. Tá, então, são essas as informações de hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.